Olá, meus irmãos, hoje dia 6 de setembro, estamos aí na 22ª semana do Tempo Comum e Deus me dá a oportunidade de estar aqui para a partilha da palavra. Meus irmãos, eu estou aqui novamente pedindo a sua ajuda para que esse evangelho alcance ainda mais corações. E como que você pode ajudar? Fazer com que esse evangelho chegue até mais pessoas. É compartilhando, curtindo. Um simples compartilhamento pode tocar a vida de alguém. Alguém que precisa de uma palavra de fé, de esperança que traz paz e alegria. A sua participação faz toda a diferença. Ative o sininho. Isso não custa nada para ninguém. Só faz com que a palavra de Deus chegue até mais pessoas. Esse evangelho de hoje está em São Lucas 6, de 1 a 5. E nessa confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já se faz presente no meio de nós, que já vai nos abençoando, nos dando força, sabedoria. Que a luz do Espírito Santo venha nos iluminando para bem acolher a palavra de Deus. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. No sábado, Jesus estava passando através de uma plantação. Os discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-os com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" E Jesus respondeu-lhe: "Acaso vocês não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando estava sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus, e comeu e ainda por cima deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia que a igreja traz para nós hoje, do evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Lucas 6, de 1 a 5, Jesus fala da passagem das espigas. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas num dia de sábado. Os fariseus, então, fazem críticas, pois no sábado não era permitido trabalhar. Mas Jesus lhe chama a atenção. Vocês não conhecem as Escrituras? Nunca leram o que fez Davi e seus companheiros quando estavam com fome? Eles entraram na casa de Deus, comeu os pães oferecidos a Deus e deu aos seus companheiros. Isso não era permitido. Era apenas os sacerdotes que podiam comer desses pães. E Jesus disse: "O Filho do Homem é o Senhor do sábado." Meus irmãos, para nós refletir sobre esse evangelho, Jesus diz: "Vocês não leram as Escrituras." Muitas vezes, nós também não lemos a palavra de Deus. Os fariseus do tempo de Jesus faziam a leitura seletiva da Escritura. Não conseguia ver que Jesus era o cumprimento do Antigo Testamento. Hoje, nós também podemos fazer o mesmo com a palavra de Deus. Interpretá-lo de fora do magistério, fora do catecismo da igreja, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Todos os anos, a igreja no Brasil convida a estudar um livro da Bíblia durante o mês de setembro. Esse ano, que é o ano jubilar, nós somos levados a estudar e a meditar profundamente a carta aos Romanos, que nos recorda que a esperança não decepciona.
Por isso, nesse ano jubilar, deixamos-nos conduzir pela palavra de Deus, ser preenchido pela santa esperança que nunca nos decepciona. A palavra de Deus não deve ser lida de forma apenas literária, apenas literal. Quando buscamos conhecê-la, começamos a amá-la, amar de verdade. Pois ninguém ama aquilo que não se conhece. Quantos que abandonaram a fé? Quantos cristãos que abandonaram a fé verdadeira por não amar a palavra de Deus e a igreja? São levados por qualquer vento doutrinário, buscando beber águas em fontes sujas que não condiz com o batismo que receberam. Precisamos ligar os fatos bíblicos a Cristo e reconhecer que o Antigo Testamento aponta para o Novo e para a vida de Cristo. O sentido moral da Bíblia nos ensina como devemos agir, com coragem de Moisés. É com a coragem de Moisés ao enfrentar o faraó. Já as murmurações do povo de Israel nos mostra que devemos evitar. Nós devemos evitar. Na Escritura, vemos que devemos cultivar a confiança em Deus e as virtudes. E, por fim, tudo aponta para o céu e para a salvação eterna. Por isso, a leitura das Sagradas Escrituras sempre nos conduz à pátria celeste. Para interpretar a palavra de Deus, devemos estar em sintonia com o catecismo da igreja. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a renovar em nosso coração o fogo do primeiro amor, colocando em nós o desejo ardente de conhecer a palavra, a doutrina da igreja e a busca da santidade. Isso também significa ter uma vida íntima de oração com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Sem essa intimidade, não conseguimos compreendê-la. Que o Espírito Santo nos ajude a viver essa busca pelo conhecimento de Deus, para amá-lo cada vez mais. Uma vida autêntica, para que nós não sejamos meros ouvintes, mas que colocamos em prática na nossa vida, para que não nos extraímos e nem escandalizemos os outros, para que nós não causamos escândalos às outras pessoas. Pedimos sempre a graça da virtude, buscando o alimento através da palavra, do sacramento e da Eucaristia, na confissão de uma vida diária de oração, uma busca incessante da santidade. Hoje eu quero trazer a história de São João Maria Vianney, que nos dá um grande testemunho de fé e amor a Jesus Eucarístico. Naquele tempo, a disciplina da igreja sobre o jejum. O jejum eucarístico era extremamente rigoroso. Os fiéis eram obrigados a fazer um jejum completo de comida, água, desde a meia-noite anterior para poder receber a Santa Comunhão. Era uma lei sagrada, com pouquíssimas exceções. Numa certa manhã, após passar longas horas no confessionário, às vezes até 16 horas por dia, São João Maria Vianney estava exausto, com muita sede. Era um dia de verão, um verão abrasador. Uma mulher piedosa que cuidava da sacristia, vendo o seu estado, aproximou-se e ofereceu-lhe um pouco de água. O Santo Padre hesitou. Ela sabia perfeitamente a lei. A lei, se bebesse aquela água, quebraria o jejum eucarístico e não podia celebrar a missa e distribuir a comunhão para dezenas de fiéis que já esperava por ele. A regra era clara. No entanto, ele também viu a caridade genuína naquela mulher e reconheceu a sua própria necessidade física, que era extrema. Não por luxo, mas para ter força, para continuar o seu ministério, todo dedicado a Deus e às almas. O que o padre fez? Inspirado pelo mesmo Espírito que guiou Jesus no Evangelho. São João Maria Vianney aceitou a água e bebeu.
Ele colocou a caridade e a necessidade humana acima da letra estrita da lei. E ele entendeu que o espírito da lei do jejum manter um recolhimento digno para receber Cristo e não era anulado por um gole de água. Era necessário para sustentar a vida e o ministério. Assim como Jesus, ele justificou os discípulos famintos, Santo Curadars justificou o seu ato pela necessidade real e pelo bem maior que era celebrar a missa para os seus paroquianos. A letra da lei vale mais, não pode ser mais do que o espírito da lei, que é a caridade. Os fariseus criticavam a colheita no sábado, focando apenas na ação técnica de trabalhar. Jesus mostra que a necessidade dos discípulos, a fome era mais importante. Da mesma forma, a lei do jejum era rígida, mas Curadars priorizou a necessidade física que permitiu um bem maior. O culto divino, a autoridade de Jesus, que declara ser o Senhor do sábado, mostrando que quem tem autoridade para interpretar verdadeiramente o sentido da lei. Os santos, pela sua profunda união com Deus, muitas vezes têm uma compreensão inspirada das regras, explicando-as com sabedoria e misericórdia, não com rigor frio da lei. O Curadars, em sua santidade, agiu com autoridade do amor pastoral. A caridade como a lei suprema, tanto na ação de Davi, que comeu os pães sagrados, quanto dos discípulos que colheram as espigas para matar a fome. Jesus mostra que prevalece é a caridade, o cuidado com o próximo. A mulher ofereceu a água por caridade a São João Maria Vianney. E ele aceitou esse gesto, entendendo que era a vontade de Deus naquele momento. Portanto, a história de São João Maria Vianney é um exemplo poderoso e moderno do mesmo princípio. Ele é poderoso e nos mostra que é o mesmo princípio que Jesus ensinou. As regras religiosas existem para nos levar a Deus e o amor ao próximo, e não para ser um fardo pesado, um fardo insuportável que esmaga a misericórdia e a necessidade humana. A necessidade humana genuína. Por isso, hoje nós rezamos pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria, nos dê a vigilância em nossas vidas, pois o amor está acima das leis. O ser humano é o bem maior. Todas as leis, rituais e regras devem estar a serviço da dignidade e da salvação do homem. É isso hoje, meus irmãos, para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Compartilhe essa mensagem. Não deixa que o fogo dessa palavra se apague. Seja você também um evangelizador. Manter aceso esse fogo da palavra de Deus. Deixe o seu comentário, toque no sininho. Que a paz de Jesus, que o amor de Jesus, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado final de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.